Olá, olá! Tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo de equilíbrio químico. Tá? Nós vamos hoje começar a trabalhar os deslocamentos do equilíbrio, certo? Esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Anteriormente, nós introduzimos o conceito de equilíbrio químico, né? Falando de todos os conceitos envolvidos naquilo que é uma situação de equilíbrio, reações reversíveis, né? Análise de reagente, análise de produto, reação direta, reação inversa, cálculo da constante, situações de medida da constante, grau de equilíbrio, enfim. Tudo isso foi visto na aula anterior. Hoje nós vamos trabalhar aquilo que passa a ser algo dos mais exigidos nas provas de Enem e de vestibulares em geral, pelo fato de que aqui eu entro numa forma mais prática da abordagem do equilíbrio. O equilíbrio é uma reação reversível, então ele tendencia tanto a ir no sentido direto quanto a ir no sentido inverso. E nesse exato momento, a gente percebe que, estando ele equilibrado, ou mais no sentido direto ou mais no sentido inverso, eu tenho como alterar essa situação utilizando de grandezas externas, de ações externas dentro daquele sistema em equilíbrio. E aí eu altero a situação de equilíbrio, fazendo com que eu favoreça mais o sentido direto ou favoreça mais o sentido inverso. Então, o deslocamento do equilíbrio ele é analisado desta forma. E vale salientar que essa descoberta que foi feita por um químico chamado Le Chatelier foi, vamos dizer assim, um abrir de portas, vamos dizer assim, uma criação de horizontes para que o homem consiga trabalhar em cima das reações químicas e favoreça muito, vamos dizer assim, a obtenção de situações reacionais que tragam um novo caminho para que a gente tenha, vamos dizer, conquistas a nível industrial daquela reação, né? Então isso daí foi um grande passo que o homem deu no conhecimento científico para a melhor obtenção e melhor eficiência das reações químicas. Tá? Então a gente pode dizer que o deslocamento de equilíbrio, aquilo que a análise de Le Chatelier trouxe, foi um passo gigantesco na evolução de como o homem manipula as reações químicas, ok? E o que é que a gente vai trazer nesse conteúdo? Bem, a reação está lá, ela está equilibrada, né? E o que é que se percebe? Que eu, operador da reação, o ser externo, eu posso causar interferência no meio reacional para obter um melhor rendimento da reação, seja no sentido direto ou seja no sentido inverso. Seja para melhorar a obtenção de produtos ou seja para melhorar a obtenção de reagentes, né? Porque na reação reversível a gente pode privilegiar o sentido direto, que é o de reagentes obtendo produtos na forma mais tradicional, ou no sentido inverso, que é os produtos voltando a ser reagentes. Então eu tenho condição provável para poder modificar essa situação da reação. Ok, meus amores? Então vamos lá, vamos botar a mão na massa para que a gente então obtenha o resultado. Só que para isso eu vou fazer aqui um revival daquilo que a gente viu na aula passada, né? O que é constante de equilíbrio? Constante de equilíbrio nada mais é do que uma análise quantitativa de como o equilíbrio se encontra, né? E como é que a gente avalia isso? Vamos lá, a reação de forma muito simplificada é constituída de reagentes e produtos. E vale salientar que há uma relação estequiométrica representada pelo coeficiente A do reagente e o coeficiente B para o produto. Essa relação estequiométrica ela pesa muito, por quê? Porque a análise de como o equilíbrio se encontra é feita pelo lado quantitativo dela. Quanto eu tenho de produto, quanto eu tenho de reagente naquele momento. E dentro do trabalho cinético do que o equilíbrio representa, a constante de equilíbrio é medida pela concentração do produto elevada ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração do reagente elevada ao seu coeficiente estequiométrico. Então, a partir daí eu tiro as conclusões. Se a constante de equilíbrio é maior do que 1, é porque o numerador é maior que o denominador. Então, a concentração de produto é maior do que a de reagente. Então, se tem mais produto, é porque a reação direta ela é privilegiada. Que a reação direta
ela acontece em maior intensidade, certo? Isso eu aprendi na aula passada. Estou rememorizando. Do mesmo jeito, se a constante for menor do que 1, isso quer dizer que tem mais denominador do que numerador. Isso quer dizer que tem mais reagente do que produto. Se tem mais reagente, isso quer dizer que a reação se desloca para a obtenção de mais reagentes, do jeito que ela está desenhada aqui. Compreenderam, meus amigos? Então, isso foi algo que a gente aprendeu na aula passada, na simples análise da constante de equilíbrio. Tá? Uma análise matemática muito simples. E isso vai me trazer a relação de quem tem em maior quantidade e vai me dar de forma consequente para onde ela está mais deslocada. Só que eu quero modificar isso daí. Eu tenho como? Claro que eu tenho, pois Le Chatelier percebeu isso. Eu vou pegar fatores externos, interferir dentro do meio reacional e fazer com que essa reação mude de situação. Se ela está mais deslocada para o produto, que eu traga ela para o lado do reagente. Ou então, se ela está deslocada para o lado do produto, que eu aumente esse deslocamento ainda mais. Né? Isso tanto para um sentido quanto para outro. Então, o que foi que Le Chatelier percebeu? Quando um sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, ele se deslocará no sentido de minimizar essa perturbação, a fim de atingir novamente uma situação de equilíbrio. Lembrando que toda reação em sistema fechado, ela se transforma em reação reversível e tende a espontaneamente atingir o equilíbrio. E aqui é a mesma coisa. Se eu perturbo aquela reação, ele vai trabalhar de forma espontânea para ter o equilíbrio novamente. Tá? E o que é que eu posso utilizar para poder fazer esse tipo de modificação? Alterar grandezas factíveis para mim, que sou o operador da reação. Será que eu, operando a reação, eu posso mudar a temperatura? Claro que posso. Será que eu, operador da reação, eu posso modificar a pressão? É muito fácil. Será que eu, operador da reação, eu posso aumentar ou diminuir a concentração de componentes ali presentes? Claro que eu posso. Então, tudo isso são fatores externos operados por mim, aquele que está manipulando a reação e que pode modificar o estado de equilíbrio. O que é que nós vamos daqui por diante? Testar cada uma dessas grandezas para ver como ela influencia na mudança do equilíbrio. Então eu vou pegar a temperatura, como é que eu posso modificar a temperatura e qual será a consequência disso para o equilíbrio. Pegar a pressão, como é que eu posso modificar a pressão e como é que isso vai se refletir na mudança do equilíbrio. Concentração, aumentar um, aumentar outro, como é que isso vai deslocar o equilíbrio. Então, é essa a minha indagação e é isso que eu vou apresentar para vocês. Tá? Na sequência, né, vamos aqui analisar a temperatura. Tá certo? Estou pegando aqui uma reação clássica que tem como verificação a cor do sistema. Lembrem-se que sempre tem algo macroscópico a ser observado. A mudança é micro, mas isso traz uma reflexão macro, para que eu perceba o que está acontecendo ali. Concorda? E a cor geralmente é um componente macroscópico muito utilizado na análise de deslocamento do equilíbrio. Então eu tenho uma reação do N2O4 se transformando em NO2. Quando eu tenho uma quantidade maior de NO2, ele fica um castanho mais escuro. Quando eu tenho uma quantidade menor de NO2 mais N2O4, ele fica mais tendenciando para o incolor. Ele vai clareando. E aí o que é que se percebe? Eu peguei o recipiente a 25 graus e levei ele para um ambiente frio, água com gelo. Quer dizer, eu saí de 25 graus para 0 grau. E aí eu percebi que o castanho dele clareou. Se eu fizer ao contrário, esse mesmo N2O4 que estava a 25 graus, aqueci o sistema mergulhando ele em água fervente a 100 graus, então eu percebo que ele fica mais escuro. Olha a imagem bonita na prática. Coloquei ele em um ambiente com gelo, coloquei ele em um ambiente quente. Veja como a coloração está mudando. Ó. Mais clarinho, mais escuro, o castanho dele mais escuro. Então isso é a prova de que quando eu altero a temperatura do meio reacional, eu estou tendo uma resposta do equilíbrio. Ou ele vai mais para o sentido direto, ou ele vai mais para o sentido inverso. Certo, meus amigos? E aí na sequência, a gente tem isso daqui. Tá? Um aumento de temperatura desloca um equilíbrio no sentido endotérmico. Por quê? Porque é o sentido que absorve o calor.
Quando eu externamente dou calor ao sistema, o sistema que é, por sua vez, a reação química, ele está absorvendo calor. E se ele desloca assim, é porque no momento em que ele absorve, eu estou favorecendo o sentido endotérmico. Tá? Do mesmo jeito, se eu esfriar o meio, eu estou favorecendo a retirada de calor. Porque resfriar, você está diminuindo a temperatura, você está puxando o calor que ali existe. E aí eu favoreço aquele que é o sentido de liberação de calor, que é o sentido exotérmico. Ok? Então essa é a regra. Todo sistema reacional reversível ele tem o sentido direto e o sentido inverso. Um dos sentidos será endo, obrigatoriamente o oposto será exo. No momento em que eu identifico isso, eu passo agora a ter a premissa de como vou fazer para modificar o deslocamento. Ou eu aumento a temperatura para favorecer o endo, que já é conhecimento meu, ou eu diminuo a temperatura para favorecer o exo, que também é de conhecimento meu. Aí um exemplo. Olha só o exemplo. Eu tenho aqui essa reação em que o reagente, por causa da presença desse cátion aqui, ele é rosa. O produto, por causa da presença desse ânion, ele é azul. Certo? Essa é a identidade daquilo que eu macroscopicamente vou ver. Se o meio estiver rosa, é porque ele está privilegiando o lado do reagente, o sentido inverso. Se o meio ficar azul, é porque está privilegiando o sentido direto, tá? O sentido direto da reação. E aí eu faço esse teste aqui, ó. Coloquei o sistema em meio frio no gelo, ele ficou rosa. Isso quer dizer que no meio frio, deixa eu botar aqui, deixa eu botar a canetinha, ele não está rosa no meio do gelo, então no frio, deixa eu até ver também, vamos, meu povo, pronto, cor da caneta. Eu vou botar aqui o ciano. Ciano é azul, né? Não, ciano, vermelho, magenta. Então aqui, ó, frio. Frio. Aí ele ficou o quê? Rosa. Isso quer dizer que ele no quente, ah meu Deus, canetinha ruim, ele vai ficar azul. Deixa eu botar aqui ciano. Quente. Certo? Então no quente ele fica azul. Aí o que é que a gente vai entender? O lado quente, um aumento da temperatura, favorece o quê? O endo. É esse sentido aqui. E o lado frio, ele vai privilegiar... Vamos, meu amigo. Apareça. Que bicho chato da gota. Ele vai ficar... Poxa, ficou amarelo, ó. Desculpa, galerinha, mas vamos lá, vamos embora. Compreenderam? Então, qual vai ser o ΔH? É a pergunta, aqui, ó. A pergunta dele é, qual é o ΔH? Se para o lado direto é quente, é porque ele vai ser endotérmico em entalpia maior do que zero. Compreenderam, galerinha? Então, sempre desse. Se fosse ao contrário, ele seria exotérmico. Tá? Vamos agora falar do segundo fator, o fator da concentração. O que é que ele diz? Aumentando a concentração de um participante, o equilíbrio se desloca no sentido do seu consumo. Se eu aumento de um lado, ele vai reagir mais e deslocar para o outro. Certo? É aquela coisa, quanto mais eu aumento a quantidade de oxigênio numa chama, ele se enriquece de oxigênio e aumenta a combustão. Então ele vai gerar mais produto. Aqui é a mesma coisa. Se eu aumento de um lado, ele gera maior reatividade e aumenta para o outro, porque ele vai dar mais produto daquilo ali. Ao contrário, se eu diminuir, aí ele vai fazer o quê? Ele vai retirar aquele componente, aí a reação contrária tem que deslocar para o mesmo lado para poder repor aquilo que foi retirado. Então, diminuir a quantidade
vai deslocar para o mesmo lado daquilo que foi diminuído. E aí a gente vai fazer aqui uma simulação. Vamos lá. Início da reação. Isso aqui é o início, tá? A reação ainda não está em equilíbrio, porque ele só tem reagente e não tem produto. Ok? Tudo certo? Tudo tranquilo? Passado um tempo, ela entra em equilíbrio. Entrou em equilíbrio com 0,74 do reagente e 0,52 do produto. Aí eu calculo a constante. A constante é 0,36. Ela está em equilíbrio. Aí eu vou promover uma mudança. Qual é a mudança? Eu acrescento 1 mol por litro no reagente. Quando eu acrescento 1 mol por litro, ele vai sair de 0,74 e vai passar a ter 1,74. Aí quando eu calculo, eu percebo que ele saiu do equilíbrio porque o valor é diferente da constante. Ele passou a ser 0,16. Então eu aumentei de um lado e aí ele vai tentar gerar mais produto para poder voltar a ter 0,36 de novo de constante. Porque esse é o valor da constante. Então ele vai começar a deslocar para o lado contrário, para aumentar a concentração de 0,52 e então voltar para o 0,36. E aí ele desloca 1,74, desloca para lá, aumentando para 0,76 e consumindo um pouco do reagente. Quando ele atingiu o equilíbrio de novo, que eu fiz o cálculo novamente, ele voltou para a constante original, já que essa constante não muda. Então foi o que aconteceu? Aumentei reagente, deslocou para o produto. Comprovando aquilo que a gente já havia falado. Se aumenta de um lado, desloca para aumentar do outro. Beleza, pessoal? Ok? Então, favorece o sentido direto, desloca para a direita, com aumento na esquerda. Olha como é que graficamente isso fica. Olha que gráfico lindo, olha só. Comecei do zero. Etapa 1, etapa 1, etapa 1. Concentração inicial do produto que vai crescer e do reagente que vai consumir. Atingiu o primeiro equilíbrio. Está aqui o equilíbrio, tá certo? Que equivale a 0,52 de produto, de reagente, desculpa, 0,74 de reagente e 0,52 de produto. Beleza? Aí o que foi que eu fiz? Eu aumentei o reagente em 1 mol, fui para 1,74. Tá aqui, ó. Aí eu vou, ele consome novamente e aumenta o outro lado, atingindo um novo estado de equilíbrio, mas com a mesma constante. Olha como ficou lindo a representação gráfica. Tá certo, meu povo? Tudo ok? Tudo beleza? E agora vamos para a última motivação de deslocamento de equilíbrio. A pressão, tá? Aumentando a pressão, o equilíbrio se desloca para o lado de menor volume gasoso. E diminuindo a pressão, o equilíbrio se desloca para o lado de maior volume gasoso. Eu tenho aqui, ó, vou aumentar a pressão sobre esse gás. Eu vou botar mais um pezinho para aumentar a pressão empurrando o gás. Quando ele empurra o gás, diminui o volume. Aumento a pressão para poder o volume diminuir. Então, o aumento de pressão desloca para o lugar de menor volume gasoso. Tem como ver isso, Amarílio? Claro que tem. Só é analisar os coeficientes estequiométricos. É muito fácil. É lindo. E aí a gente vai e resolve isso daqui. Beleza de Creuza? E aí, ó, um resumão disso daqui, ó. O aumento da temperatura favorece o deslocamento do endotérmico. Altera a constante? Altera porque depende da temperatura. Diminuição da temperatura favorece o exotérmico. Aumento da concentração. Aumentei a concentração dele, consome a substância e desloca para o lado oposto. Diminuição da concentração, vai ter que formar mais essa substância, por isso que ele desloca para o mesmo lado. Tá? Aumento da pressão é sempre para o menor volume gasoso, diminuição da pressão sempre para o maior volume gasoso. Isso é baseado na transformação gasosa, tá, galera? Sempre. E catalisador, hein, Amarílio? Se eu acrescentar um catalisador no meio equilíbrio. Bem, toda vez que você acrescenta um catalisador, você aumenta a velocidade do meio reacional. Só que você aumenta a velocidade tanto do sentido direto quanto do sentido inverso. Como você está aumentando tudo, o equilíbrio vai se manter. Não vai ter nenhum tipo de alteração. Então, não há deslocamento do equilíbrio. Tá certo? Ok? Gente, tem que exercitar, né? Não tem jeito.
Toda vez é importante que a gente exercite. Então vamos para o exercício. Vamos lá. Questão número 1. Questão recente da Faculdade Pernambucana de Saúde. Considere a reação endotérmica. Está aqui, ó. Ela é endotérmica. Está aqui, ó. Tá vendo, ó? ΔH maior do que 0. Aí ele diz, é possível deslocar o equilíbrio no sentido direto. Então ele está propondo que você desloque o equilíbrio no sentido direto. Gente, deixa eu avisar uma coisa. Todas as reações de deslocamento de equilíbrio, ela só tem duas formas de se apresentar para a gente. Tá? Como é que isso funciona? Preste atenção. Duas formas. Tá? Funciona assim. Ou ele dá o motivo para deslocar e pergunta qual é o deslocamento, ou ele dá o deslocamento e pergunta o motivo. Porque ele é baseado assim. Eu tenho um motivo para deslocar e ele vai deslocar ou para um lado ou para o outro. Então ele pode dar o motivo e ver qual é o deslocamento, ou ele pode dar o deslocamento e quer saber o que motivou aquilo. Então é uma questão muito simples. O que foi que ele propôs? Que eu desloque no sentido direto, que eu desloque para a direita. E o que é que eu tenho que fazer? Aí as alternativas traz. Tá certo? Vamos lá. Primeira proposta. Será que é aumentar a pressão por redução do volume do reator? Muito bem. Tá certo. Até porque ele já disse isso para mim. Toda vez que eu aumento a pressão, ele vai para o menor volume. Então, ele reduz o volume para aumentar a pressão. Ou então, ele aumenta a pressão para reduzir o volume. E aonde está o menor volume? Só é analisar, pessoal, ó, isso daqui, ó. Aqui tem 2 mols e aqui vocês não estão vendo, mas tem 1 mol. Quanto é o total de volume no reagente? 3 mols, certo? Já aqui no produto, só tem apenas 1. O total é de 1 volume. Eu só tenho 1 volume. Então, quanto é o maior volume? Reagente ou produto? Reagente, porque tem 3 unidades de volume gasoso. Enquanto no produto só tem apenas 1. Então, como ele quer que vá para o direto, ele quer que vá para o menor volume. Então, você aumentando a pressão, ele vai para o menor volume do reator. Letra A está correta, é essa que você vai assinalar. Beleza? Então, é sempre assim. Ele propôs o deslocamento em que sentido? É o sentido direto. E aí você tem um motivo para fazer isso. Já na letra A, ele disse que é aumentando a pressão para ir para o menor volume. E eu constatei que o menor volume realmente está no produto e é nesse sentido que a reação vai acontecer. Deixa eu aqui... Meu amigo, eu não estou conseguindo mais puxar a caneta para mudar não, a cor não. Ah, finalmente eu consegui. Então deixa eu mudar aqui, vou botar verde. Tá? Para poder trabalhar o resto. Vamos para a próxima questão. Questão 3. A produção de suínos gera uma quantidade muito grande e controlada de dejetos, que vem sendo empregada em bioconversores para a geração de gás metano. O metano, por sua vez, pode ser utilizado para a obtenção de gás hidrogênio. Em uma reação denominada reforma, o metano reage com vapor d'água na presença de um catalisador, formando hidrogênio e dióxido de carbono de acordo com o equilíbrio abaixo. Então, ele me deu aqui, tá certo? Ele me deu aqui a reação química. Tá? CH4 mais água, tudo gasoso, produzindo hidrogênio mais CO2. E ele disse que a reação direta é endotérmica. Então, ela é indo, tá? Indo, e exo voltando. Então, eu vou botar aqui, tá? Embaixo, ele volta, exo, e em cima, ele vai endo. Tá certo? Muito bem. E diz que eu tenho aqui volume, 3 mols de volume, 1 mol ele tem 4V de volume. E aqui ele tem 1 em 1, 2V de volume. Então ele tem mais volume no produto. Aí ele diz, o deslocamento do equilíbrio no sentido de formação do hidrogênio. O sentido de formação do hidrogênio é no produto. Então ele quer que desloque para a direita. Será que vai ser aumentando a pressão? Não. Porque aumentar a pressão é menor volume, é deslocar para o reagente. Então está errado. Adicionar catalisador desloca em algum momento? Também não. Mas aumentar a temperatura desloca para a direita, que é para onde ele quer. É ou não é, galera?
É verdade. Então, o item 3 é o correto. E aqui eu vou ter o item 3 assinalado letra E. Tá certo aí? Simples? Vamos para a próxima questão. Olha que questão interessante, ó. Geralmente, no verão, as cascas dos ovos de galinha, cuja constituição química principal é o carbonato de cálcio, tendem a ficar mais finas. Olha que interessante. Produção e criação de ovos. No verão, a casca do ovo fica muito fina, o que é ruim. Por quê? Porque na hora dele colocar o ovo rolar, acumular, levar para a caixa, transportar, chegar ao consumidor final, a tendência é que se a casca é fina, ele quebra com mais facilidade. E aí o que é que acontece? Os produtores têm que corrigir isso. Se no verão ela fica mais fina, eu tenho que usar de outra motivação para poder a casca engrossar. Tá certo? Aí ele diz o motivo. Por que no verão essas danadinhas elas ficam mais finas? Tá? Isso está relacionado à maior eliminação de gás carbônico através da respiração, cuja frequência é aumentada para resfriar o corpo. Então as pobrezinhas das galinhas fica tudo com calor, meu amigo. Elas começam. Aí a galinha respirando mais forte elimina gás carbônico. E aí, meus amigos, a casca fica fina. Aí ele dá aqui um conjunto de reações em sequência que diz como é que a casca engrossa ou não. Aí ele dá agora a proposta da questão, tá? Considerando-se essas informações, pode-se dizer, para se evitar que as cascas dos ovos das galinhas diminuam de espessura no verão, é recomendado alimentar essas aves com... Gente, as cascas da galinha é feita de carbonato de cálcio. Tá aqui, ó. Carbonato de cálcio é esse produto aqui. E se eu aumentar essa quantidade deslocando para esse lado direito, eu vou ter uma casca de ovo mais grossa, porque eu tenho uma maior produção de carbonato de cálcio e a casca vai encorpar, entenderam? Então eu tenho que deslocar a reação no sentido de obter carbonato de cálcio, certo? E aí, meus amigos, ele diz, é recomendado alimentar essas aves com o quê? Eu vou dar alguma coisa na ração dela que melhore isso daí. E aí ele me dá. Letra A, água enriquecida de gás carbônico. Eita, gota, eu vou dar água com gás para ele. Eu vou ter que dar H2O, eu vou ter que dar água tônica para a galinha tomar. Para engrossar a casca do ovo, meu amigo. Será que isso é verdade? Vamos lá, olha isso aqui, ó. Água enriquecida com gás carbônico. Então eu vou dar para a galinha uma maior quantidade disso daqui. Então eu estou aumentando a concentração desse lado. Se eu aumento de um lado, ele desloca para o outro. É ou não é? Aí eu estou aumentando a quantidade de H2CO3. Vejam que essa reação daqui está em sequência para cá, ó. Se eu aumentei a quantidade de H2CO3 porque ela bebeu água com gás, tá? Eu estou aumentando essa quantidade aqui, não estou? Porque se aumenta aqui também, porque é consequência. Porque a reação é em sequência. E se eu aumento desse lado, ele desloca para o outro. Eu deslocando para cá, eu estou aumentando a quantidade de HCO3 menos. Aumentando a quantidade de HCO3 menos, eu estou aumentando essa quantidade aqui, ó. Porque não está em sequência? Então, isso aqui vai aumentar também. Aumentando esse lado, por consequência, desloca para o outro. Deslocando para o outro, eu estou aumentando a quantidade desse íon carbonato. E esse íon carbonato alimenta essa reação aqui, ó. E aí, meus amiguinhos, acontece o que eu mais queria. Passar para cá e aumentar a quantidade de carbonato de cálcio que engrossa o ovo da galinha. Então, é verdade que se a galinha tomar água com gás, ela vai ter um ovo mais cascudo. Não é engraçada essa questão? É show, meu amigo. Pois isso é pura química, meus queridos. Tá vendo? A ração da galinha vai ser preparada para que ela tenha um ovo mais cascudo. Isso é mais cascudo, ele é mais resistente à quebra. E se é mais resistente à quebra, eu tenho menos prejuízo de quem está comprando o ovo. E aí, melhora as vendas do produtor. Beleza, galera? Tudo certo? Vamos fazer outra. O princípio de Le Chatelier diz que, quando uma perturbação exterior é aplicada a um sistema em equilíbrio dinâmico, ele tende a ajustar para reduzir ao mínimo o efeito da perturbação. Isso é o conceito de Le Chatelier. Aí ele vai dizer assim,
Considere uma mistura de 4 gases, NH3O2, NO e H2O, colocada em um reator atingindo o equilíbrio conforme a reação abaixo. Tá aí, ó. Tá aí aqui a reação, meus lindos. 4 mols de amônia com 5 mols de NO2. Opa, quanto de volume eu tenho aqui, já que tudo é gasoso? 9 mols de volume. Já o outro lado, que é tudo gasoso... Eita, gota. Eu tenho 10 mols de volume. 10 mols. Certo? Então, tem mais volume no produto do que no reagente. Isso já vai dar uma relação de resposta. Então, ele diz assim, qual das afirmações a seguir é incorreta? Se adicionar certa quantidade de amônia, a amônia está aqui. Se eu aumento essa quantidade, desloca para o outro. Quer dizer, a concentração de NO aumenta. Verdadeiro. Porque o equilíbrio se desloca para a direita. Verdadeiro. Tudo certo. Só que ele quer a incorreta. Vamos para a letra B. Se aumentar a pressão total do sistema, desloca para a esquerda porque tem menor volume. A concentração de água diminui, é verdade. A água vai diminuir porque vai para o outro lado. Diminui porque ele se desloca para a esquerda. Verdadeiro, letra B. Vamos atrás da errada. Se remover NO, desloca para o mesmo lado. A concentração de O2 que está aqui diminui porque vai para o outro lado, porque o equilíbrio desloca para a direita. É verdade. Letra D. Se aumentar a temperatura do sistema, a reação é exotérmica. Então desloca para a esquerda, aumentando o NH3. Verdadeiro, que diz a letra D. E por fim, a errada, letra E. Se adicionar um catalisador, a concentração de água aumenta. Opa, nada disso. Adicionar catalisador não altera o deslocamento do equilíbrio, está errado. Letra E é a alternativa. Beleza, meu povo? Tudo certo? Então, galerinha, por hoje é só, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Estudem bem direitinho, que esse assunto é certo de cair no Enem, tá? Gente, quero deixar um abraço para todos, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Valeu!